Voltamos nossa atenção para as últimas mensagens vindas dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que as negociações com o Irã estão indo extremamente bem, acrescentando que Teherã está se preparando para permitir que petroleiros passem pelo Estreito de Hormuz. Agora, há pouco tempo, ele foi à sua rede social para postar esta mensagem. Os Estados Unidos da América estão em discussões sérias com um novo regime mais razoável para encerrar nossas operações militares no Irã. Grandes avanços foram feitos, mas se por qualquer motivo um acordo não for alcançado em breve, o que provavelmente acontecerá, e se o Estreito de Hormuz não for imediatamente aberta à navegação, vamos concluir nossa adorável estadia no Irã, explodindo e obliterando completamente todas as suas usinas de geração de energia elétrica, poços de petróleo e a ilha de Karg. E, possivelmente, todas as usinas de dessalinização também, que nós, propositalmente, ainda não atingimos. Isso será em retaliação pelos nossos muitos soldados e outros que o Irã massacrou e matou durante os 47 anos de reinado de terror do regime. Obrigada pela sua atenção a este assunto. Eliar, a líder dos Estados Unidos, falando com repórteres a bordo do Air Force One após uma viagem à Flórida. Vamos ouvir. Hoje tivemos ótimas negociações com o Irã, conquistando coisas que já deveriam ter sido nossas. Vamos ver como isso se desenrola, mas está indo muito bem. Está avançando muito bem. Eles destruíram muitos alvos adicionais hoje, a Marinha foi, a Força Aérea foi. Sabemos disso, destruímos muitos alvos. Hoje foi um grande dia. E estamos negociando com eles, direta e indiretamente. E em sua resposta mais recente, o Irã diz que as propostas dos Estados Unidos são irrealistas, ilógicas e excessivas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Bagai, falou um dia após os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Egito, Arábia Saudita e Turquia se reunirem em Islamabad para realizar discussões iniciais, principalmente focadas em propostas para reabrir o Estreito de Hormuz para a navegação. Tem muita coisa para analisar. Para isso, trazemos ao vivo de Washington nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Então, Mike, Donald Trump diz que as negociações estão indo bem. O Irã está criticando as propostas dos Estados Unidos como sendo irrealistas, ilógicas e excessivas. E ainda tem essa postagem muito reveladora nas redes sociais. Um aviso em que ele basicamente ameaça destruir a infraestrutura energética do Irã se as negociações fracassarem. Faça com que todas essas mensagens façam sentido. Eu? Você está falando comigo? Não consigo dar sentido a elas, mas vou explicar o máximo possível aqui. Escuta, a pergunta sempre foi: quem? Com quem os americanos estão conversando do outro lado? E Marco Rubio apareceu na TV aberta aqui nos Estados Unidos mais cedo hoje de manhã. E ele disse que há divisões internas no Irã agora, mas as negociações estão avançando. Mas ele não pode dizer quem, pois isso pode prejudicá-los. Como venho dizendo antes, continuarei repetindo. Se eles vão se meter em apuros, isso significa que realmente não têm o poder necessário para entregar o resultado final aqui. Se estivessem no poder, não precisariam se preocupar em se meter em apuros, pois no Irã, quem tem poder está essencialmente protegido e ninguém mexe com você. E se você está abaixo desse nível, talvez, de alguma forma, de algum jeito, as mensagens possam chegar até você. Mas você não tem o poder, a autoridade necessária para implementar essas mudanças específicas, para assinar na linha pontilhada, proverbial ou figurativa. E essa ainda é uma pergunta que não pode ser respondida, não só por mim, mas por qualquer pessoa neste momento. Como exatamente isso funciona neste ponto do tempo? O presidente diz que as coisas estão avançando, que as conversas são positivas e ainda assim a ameaça de destruir basicamente tudo continua pairando. Pode haver uma resposta que surja dessa pergunta específica que você fez. Em termos de mudança de regime, lembre-se, a mudança de regime não era necessariamente um objetivo da guerra desde o início. Se acontecesse, ótimo. Se tivesse o efeito de remover o regime, ótimo.
E então, alguns dias após o início da guerra, a mudança de regime especificamente acabou sendo incluída, primeiro pela mídia e depois pela administração, como algo que poderia realmente acontecer. Bem, agora o presidente está apresentando esse novo regime que está entrando em vigor aqui. Mas os mesmos atores ainda estão no poder. Ouvimos o mesmo ministro das Relações Exteriores, o mesmo porta-voz, as mesmas figuras reaproveitadas que substituíram aqueles que foram mortos. Se uma mudança de regime realmente está acontecendo aqui, ela está ocorrendo muito abaixo da superfície. Pode ser o xadrez de 7 dimensões que o presidente joga às vezes. Ou talvez só o lado americano esteja falando com pessoas que eles acreditam ter alguma autoridade aqui, mas que na verdade não tem. E claro, aquele próprio ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, foi um dos que insistiu, dias atrás, que não havia conversas acontecendo. Muito curioso mesmo. Ao mesmo tempo, nós sabemos sobre as conversas que realmente aconteceram em Islamabad. E há relatos de que pode haver outra rodada. O que você acha? Não há representantes iranianos ou dos Estados Unidos nessas conversas. Certamente na primeira rodada. Como isso deve se desenrolar daqui para frente? Sabe, não é surpresa que não havia representantes dos Estados Unidos ou do Irã lá, porque as conversas não eram discussões substantivas sobre chegar a um cessar-fogo. Eram conversas sobre como iniciar as negociações, quais eram os requisitos mínimos, quais são as concessões mínimas necessárias só para fazer o lado iraniano e talvez o lado americano sentarem à mesa para começar. Você realmente não precisa de pessoas na sala para que isso aconteça. Isso pode ser feito com troca de mensagens. A questão é, se você nem sequer atingiu o mínimo para iniciar essas conversas, como é que você passa disso para dizer que as conversas estão indo muito bem e que os iranianos fizeram grandes concessões? Essas duas coisas não se encaixam e é por isso que está gerando tanta confusão neste momento. Muita confusão. Agradecemos por você ter explicado para nós da melhor forma possível. Se alguém entende isso, obrigada ao nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, ao vivo de Washington. Teremos mais informações do Mike nas próximas horas. Obrigada, Mike.